Por séculos, médicos têm feito o juramento de Hipócrates, que delineia a ética e os princípios morais que guiam o uso de suas habilidades. O princípio orientador tem sido, de uma forma ou de outra, não causar mal algum. Quando pensamos no termo médico, tendemos a conjurar imagens de homens e mulheres em jalecos brancos, usando sua expertise para curar doenças e tratar ferimentos. No entanto, a história está cheia de médicos que usam sua profissão para fins muito mais sombrios, distorcendo a ideologia e a ética da medicina para seus próprios propósitos. Muitas vezes nos consolamos com o fato de que esses médicos, como Harold Shipman, são predadores solitários agindo por conta própria. Então, o que acontece quando o Estado sanciona os atos malignos de uma mente distorcida, pertencente ao homem que todos chamam de doutor? Esta é a história do médico nazista Joseph Mengele, o Anjo da Morte, um forte candidato para o ser humano mais maléfico da história registrada. Bem-vindo às Guerras do Mundo. Joseph Rudolf Mengele nasceu em 16 de março de 1911 em Günzburg, Baviera. Joseph seria o primeiro de 3 filhos nascidos de Karl e Walburga Mengele, e sua família colheu os benefícios da Alemanha industriosa do Kaiser. No início do século XX, Karl Mengele construiu um negócio que produzia maquinário agrícola para moagem, serragem e enfardamento, que ele batizou de Karl Mengele e Filhos, e a família era considerada honesta e cristã pelos membros da comunidade na cidade bávara, muitos dos quais eram gratos pelo sucesso do negócio que, além de fornecer emprego, colocou a cidade no mapa. Na escola, Joseph era visto como um aluno inteligente, refinado, disciplinado e popular, com um futuro brilhante à sua frente. Ele era conhecido por muitos de seus amigos e colegas de classe, carinhosamente como Beppo. Mas em casa as coisas não eram tão rosadas. Tanto seu pai quanto sua mãe impunham regimes rigorosos não apenas em seus funcionários, mas também em seus filhos. Enquanto Karl Mengele era conhecido por ser um homem firme, mas justo, a mãe de Joseph, Walburga, era descrita como tendo um temperamento terrível. Karl deixou claro que pretendia que seu filho mais velho assumisse o negócio assim que completasse sua educação, mas quanto mais Joseph envelhecia, mais ele começava a sonhar com uma carreira em ciência e antropologia, muitas vezes brincando com seus colegas de classe que um dia seu nome estaria na enciclopédia. Até 1930, Joseph não pôde mais adiar sua intenção de não entrar no negócio da família. Ele se formou no ensino médio e passou nos exames de entrada que lhe garantiram um lugar na Universidade de Munique, em filosofia. Enquanto estava em Munique, ele se tornou cada vez mais politicamente consciente e, em 1931, ingressou na organização parlamentar Stahlhelm, que foi fundada por ex-membros do exército alemão que foram dissolvidos após a Primeira Guerra Mundial. O Stahlhelm atuava como uma guarda armada para reuniões e marchas do Partido Popular Nacional Alemão Conservador e Nacionalista, que era um grande partido de direita, até que sua influência foi eventualmente corroída pelos nazistas. Em 1933, Adolf Hitler e seu partido nazista ganharam poder e começaram a consolidar sua posição, subjugando ou absorvendo facções rivais, o que incluía o Stahlhelm, que foi integrado à SA, a organização equivalente nazista. Até 1935, Mengele havia obtido seu doutorado pela Universidade de Munique na área de antropologia, e isso o levou a trabalhar em Frankfurt, e o apresentou ao Dr. Ottmar Freiherr von Verschuur. Verschuur era, na verdade, membro da congregação de um pastor antinazista na época, mas ao mesmo tempo admirava a postura deles em manter a pureza genética, o que lentamente o levou a apoiar os nazistas e seu trabalho em genética, e eugenia foi usado para construir o caso nazista para sua crença na superioridade genética alemã. Juntos, os dois aperfeiçoaram suas visões sobre genética e definições raciais de acordo com os ideais nazistas. Para esse fim, eles eram frequentemente solicitados a preparar evidências para casos judiciais envolvendo uma violação das leis de Nuremberg, que proibiam o casamento entre pessoas judias e alemãs.
Em uma instância, o promotor até os chamou para depor e apresentar evidências em um caso envolvendo um homem que tinha um pai judeu e uma mãe cristã. Eles foram solicitados a determinar se ele era alemão ou judeu e, após examinar sua história genética, bem como tirar medidas de suas características, eles determinaram que ele era judeu. No entanto, o tribunal discordou e, enfurecidos com isso, eles apresentaram uma reclamação alegando que sua pesquisa havia sido desconsiderada. Mal precisa ser dito que o racismo na Alemanha nazista foi muito além do mal e chegou ao ponto de insanidade. Nessa época, Josef Mengele já era um membro plenamente inscrito no Partido Nazista e era um membro treinado da Schutzstaffel ou SS, responsável pela proteção do Partido Nazista e, em particular, do Führer Adolf Hitler. A SS exigia que seus membros fossem da mais pura origem genética, como eles viam pelo menos, e estivessem totalmente comprometidos com a causa nazista. Na Alemanha nazista, a SS era a elite. Durante a segunda metade da década de 1930, Hitler e os nazistas ampliaram a Alemanha além das fronteiras acordadas após a Primeira Guerra Mundial. Com cada expansão, eles empurraram os países aliados da Grã-Bretanha e França para mais perto da guerra, até que finalmente, em 3 de setembro, após as tropas alemãs invadirem a Polônia, eles declararam guerra à Alemanha nazista. No entanto, poucos meses antes, em 28 de julho de 1939, Josef Mengele casou-se com Irene Schoenbein, que ele conheceu enquanto trabalhava em um hospital em Leipzig, após terminar seu trabalho com Verschuur. Irene tinha apenas 19 anos quando se conheceram, em comparação com os 27 anos de Josef, e estava estudando História da Arte em Florença. Os dois se apaixonaram loucamente um pelo outro, com Josef terminando um relacionamento com uma garota norueguesa para poder se envolver com Irene. Os dois, ambos loiros e aparentemente saudáveis, com Josef na SS, eram um ótimo exemplo do que os nazistas consideravam um bom casal alemão. No entanto, a ambição de Josef de servir a Alemanha nas linhas de frente na Polônia foi interrompida por problemas renais, e não foi até junho de 1940 que ele finalmente foi convocado para o serviço militar, momento em que a França já havia caído. Naquela época, a maioria dos militares da SS possuía uma tatuagem de grupo sanguíneo sob os braços, próxima às axilas. Isso identificava o grupo sanguíneo do soldado da SS. Para o caso de ser ferido em combate e não poder comunicar ao médico seu tipo sanguíneo para uma transfusão. Isso demonstrava a importância que os nazistas davam aos seus homens da SS. Mas Josef não receberia a tatuagem, algo que para ele se provaria vantajoso mais tarde. Sua expertise médica foi utilizada pelo braço de combate da SS, a Waffen-SS, enquanto Mengele servia com a patente de segundo-tenente em um batalhão de reserva médica. Seria uma posição de curta duração, pois sua expertise em eugênia significava que ele logo foi utilizado pelo Escritório de Raça e Assentamento da SS, uma organização encarregada pelos nazistas de salvaguardar a pureza racial da SS dentro da Alemanha nazista, que agora incluía territórios ocupados na Europa Ocidental e na Polônia. Josef se encontrou estacionado em Poznań, no centro da Polônia, designado para o Departamento 2 do Escritório Racial. Entre suas funções, ele foi encarregado de realizar exames para eliminar quaisquer características indesejáveis entre a população local que agora eram sujeitos ao domínio nazista. Era um processo cruel conhecido como higiene hereditária. Em 22 de junho de 1941, os alemães lançaram sua ação mais ambiciosa da guerra até então, a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Esta foi a maior campanha militar única na história, envolvendo cerca de 3,8 milhões de soldados alemães e do eixo, atacando em uma frente de 2.898 quilômetros e enfrentando outros 3 milhões de soldados soviéticos e milhões a mais. Uma vez que os soviéticos mobilizaram seu povo, embora seu trabalho fosse visto como importante para a ideologia nazista, sua expertise médica foi necessária nas linhas de frente quando ficou claro no inverno de 1941 que a Alemanha não seria capaz de alcançar uma vitória rápida no leste, sendo, em vez disso, arrastada para uma sangrenta guerra de atrito. Consequentemente, ele se viu designado para o corpo médico da 5ª Divisão Panzer da SS, conhecida como Vikings, em janeiro de 1942. Os Vikings incorporavam a visão nazista do futuro da Europa, sendo tripulados por voluntários da Dinamarca, Noruega, Suécia, Finlândia, Estônia, Países Baixos e Bélgica, todos os quais atendiam aos critérios
critérios raciais da Alemanha nazista, embora permanecessem sob o comando de oficiais alemães. A unidade foi extremamente bem-sucedida, penetrando tão profundamente no território soviético quanto qualquer unidade inteiramente alemã. Enquanto posicionado atrás deles, cuidando de seus feridos, estava Josef Mengele, que foi descrito por seu comandante como um oficial médico especialmente talentoso. Estar atrás das linhas de frente não era totalmente seguro, no entanto, pois os alemães tinham que lidar com combatentes partidários, realizando sabotagens e ataques de atropelamento e fuga. Foi durante esse tempo que Joseph se viu confrontado com a cena de um dos próprios tanques dos Vikings, que foi desativado pelas forças inimigas e posteriormente pegou fogo. Ao saber que 2 homens ainda estavam dentro, Joseph desviou do fogo inimigo para chegar ao tanque, entrou nele e ajudou a tirá-los antes de prestar os primeiros socorros. Outro oficial alemão que observou o incidente disse que Josef Mengele se provou esplendidamente diante do inimigo. Suas ações lhe renderam a Cruz de Ferro de primeira classe, a insígnia de ferimento em preto e a medalha pelo cuidado do povo alemão, além de lhe garantir o respeito de seus comandantes e dos homens dos Vikings. A sorte de Mengele terminou logo depois, quando foi ferido numa luta no sul da Rússia. Após se recuperar no hospital, foi declarado que ele não estava mais apto para as funções de linha de frente, e foi decidido, com alguma influência nos bastidores de seu antigo mentor, von Verschuer, que agora é diretor do Instituto Kaiser Wilhelm para Antropologia, Hereditariedade Humana e Eugênia, enviá-lo de volta ao escritório de raça e assentamento, embora desta vez em sua sede em Berlim. Durante o tempo entre deixar o escritório para lutar na Rússia e seu retorno, a purgação da Alemanha nazista do povo judeu e outros chamados indesejáveis agora tinha aumentado de intensidade. Em janeiro de 1942, um número de oficiais alemães de alta patente se reuniu em uma conferência marítima para discutir o uso de gás venenoso para erradicá-los em massa. Como Hitler colocou, era a solução final para a questão judaica. A solução final ainda era mantida o mais secreta possível do povo alemão, mas dado a história de Mengele na pesquisa hereditária, sua posição dentro da SS e tendo demonstrado sua lealdade à causa nazista, tanto na frente quanto atrás das linhas de frente, ele foi informado do segredo sombrio do que estava acontecendo nos campos de concentração. Mengele não tinha reservas sobre o que estava acontecendo nos campos, mas via a exterminação sistemática como um desperdício de uma oportunidade para conduzir pesquisas médicas. Com esse objetivo, ele via as pessoas nos campos apenas como material de pesquisa, em vez de seres humanos. Ele se candidatou para ser transferido para o serviço de campo de concentração, onde poderia realizar suas pesquisas novamente com o apoio de von Verschuer, e no início de 1943 ele foi aceito. Tanto ele quanto sua esposa Irene se mudaram de Berlim de volta para a Polônia ocupada pelos alemães. O campo onde ele iria trabalhar era um campo combinado de trabalho e extermínio conhecido como Auschwitz. Um campo de concentração em Auschwitz foi autorizado pelo chefe da SS, Heinrich Himmler, em abril de 1940, no local de um antigo quartel do exército polonês. A maior parte do trabalho inicial de transformação do local em seu novo papel foi feita por criminosos alemães condenados, trazidos da Alemanha. E isso incluiu a construção do primeiro crematório, embora este fosse destinado àqueles que foram executados por desobediência ou morreram devido às condições do campo. Em 14 de junho de 1940, chegou o primeiro grande grupo de prisioneiros, e nos anos seguintes o campo se expandiria e incorporaria instalações satélites na área circundante, especialmente após o início da invasão da Rússia. A invasão deixou centenas de milhares de indesejáveis presos sob a ocupação alemã, e as instalações existentes não conseguiam lidar com esse influxo de novos prisioneiros. Os prisioneiros da União Soviética foram negligenciados por seus captores, que tinham pouco interesse em sua saúde, sendo deixados para morrer de fome ou sem cuidados médicos em face das doenças rampantes, devido às péssimas condições de vida a que foram forçados. Dos 10.000 prisioneiros soviéticos que chegaram em outubro de 1941, menos de 8% ainda estavam vivos em março do ano seguinte. Com mais e mais vitórias contra os soviéticos nos primeiros dias, cada vez mais prisioneiros inundaram Auschwitz. Portanto, em outubro de 1941, com o exército alemão ainda esperando uma vitória total contra a União Soviética,
começou o trabalho em um segundo local conhecido como Auschwitz-Jindou. O projeto inicial era para que funcionasse como um campo de trabalho, onde até 50.000 prisioneiros judeus e soviéticos seriam trabalhados até a morte, mas 200.000, 1943 e depois dobrado novamente, com a expectativa de abrigar até 200.000 prisioneiros até 1943. Antes do início da construção, um experimento assustador foi realizado na instalação original. Em setembro de 1941, o Lagerführer Karl Fritz se aproximou do comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, com uma proposta para um experimento. Ele sugeriu jogar cristais de Zyklon B em uma cela no subsolo do bloco 11 do campo original, onde um grupo de prisioneiros soviéticos estava sendo mantido, para testar quão eficaz seria em matá-los. Zyklon B era um pesticida desenvolvido na Alemanha na década de 1920 que continha cianeto de hidrogênio, um gás venenoso que interfere na respiração celular. Este foi o primeiro gaseamento a ocorrer em Auschwitz, e Höss ficou devidamente impressionado para sancionar testes adicionais. Um segundo grupo de 600 prisioneiros de guerra soviéticos e cerca de 256 prisioneiros poloneses foram selecionados e então gaseados. Para tornar o processo mais eficaz, o necrotério foi então convertido em uma câmara de gás dedicada, capaz de comportar pelo menos 700 a 800 pessoas, com os cristais de Zyklon B sendo jogados através de fendas no teto para ajudar na disposição dos corpos. Os guardas SS formaram um grupo de prisioneiros conhecido como Sonderkommando, que limparia os corpos mortos e depois os queimaria no crematório. Cerca de 100.000 prisioneiros, na maioria judeus, incluindo muitos da França e da Holanda, e prisioneiros de guerra soviéticos foram gaseados entre setembro de 1941 e dezembro de 1942, sendo os últimos os 3 a 400 membros do Sonderkommando. Então, Auschwitz se tornaria o principal local dos esforços de extermínio. A câmara de gás lá foi construída em torno do crematório no local, com fendas para o gás ser administrado e depois ventilações para ser limpo. Entrou em operação em março de 1943 e, para atender à demanda, outro crematório foi convertido de maneira semelhante e mais 2 foram eventualmente construídos. As vítimas podiam ser gasificadas e então imediatamente incineradas, levando assim o assassinato em massa para uma escala industrial. Foi talvez a criação mais cruel e horrível que a humanidade já fez a serviço da destruição um do outro. Joseph e Irene Mengele se mudaram para a Polônia para que ele assumisse seu novo posto em Auschwitz, em maio de 1943. Na época, havia cerca de 140.000 prisioneiros detidos no campo, que estavam envolvidos em níveis exaustivos e muitas vezes fatais de trabalho pesado. Mas esse número não levava em consideração as centenas de milhares que chegavam, apenas para viver por no máximo algumas horas antes de serem levados para as câmaras de gás. Joseph Mengele foi nomeado para o cargo de médico-chefe do campo da família Romani, e nessa capacidade ele estava diretamente envolvido no seleção de quem seria colocado para trabalhar e quem seria enviado diretamente para a câmara de gás. Havia uma série de critérios que, aos olhos da SS, significavam que um novo chegante não tinha utilidade em um campo de trabalho e, portanto, eram eliminados imediatamente. Isso incluía pequenas crianças e suas mães, pois uma mãe em luto era vista como tendo pouca ou nenhuma motivação para trabalhar depois que seus filhos eram assassinados. Mulheres grávidas e idosos eram enviados diretamente para a câmara de gás. Dos que restaram, os médicos da SS, incluindo Mengele, realizariam um breve exame. Durante este exame bastante superficial, os doentes ou fracos seriam separados e marcados para a morte nas câmaras de gás. Aqueles que sobreviveram a todo o processo de seleção, após chegarem a Auschwitz, muitas vezes representavam menos de 25% do número total de seu grupo. Dada a sua posição no campo, Mengele não era sempre obrigado a estar presente durante todo o processo, que seus subordinados muitas vezes consideravam um trabalho árduo e tedioso. No entanto, Mengele via o processo de seleção como uma maneira de identificar possíveis sujeitos de teste para seus experimentos. Alguns de seus colegas comentaram mais tarde que não era incomum para Mengele parecer se divertir com o trabalho quando encontrava candidatos adequados para os experimentos que tinha em mente, descrevendo-o como estando em um clima jubiloso, incluindo assobios, apesar da escala de assassinato que estava envolvida em suas tarefas. Ele foi notado como sendo um verdadeiro crente na noção de superioridade ariana em Auschwitz, e como tal, todas as outras raças não eram dignas de sua compaixão. Seu interesse em gêmeos, que havia sido incentivado por seu trabalho com von Verschuur,
ressurgiu. Mengele acreditava que poderia conduzir um experimento em um gêmeo e usar o outro gêmeo como uma espécie de grupo de controle para comparar os resultados de seus experimentos. Isso alimentou a crença nazista de que a hereditariedade superava o efeito do ambiente em que uma pessoa nasce. Mengele e seus colegas acreditavam que a condição de um gêmeo antes do experimento seria a mesma que a do outro por causa do efeito de seus genes. Embora agora saibamos que dois gêmeos aparentemente idênticos podem de fato ter doenças genéticas ou predisposições separadas. Na verdade, um estudo de 2015 descobriu que mesmo com algo tão simples quanto ser canhoto ou destro, em 21% dos gêmeos, os irmãos eram o oposto um do outro. Em suma, aparências à parte, os gêmeos são tão individuais quanto todos os outros, colocando firmemente as crenças de Mengele no reino da pseudociência. Após a conclusão dos experimentos, Mengele geralmente matava ambos os gêmeos para dissecar e comparar os corpos, e não havia restrições de idade. Uma das poucas gêmeas a sobreviver aos experimentos de Mengele foi Eva Moses Kor e sua irmã, Miriam. Em conversa com o BuzzFeed em janeiro de 2019, sua história era típica do que os gêmeos poderiam esperar nas mãos do homem que ficou conhecido como o Anjo da Morte. Em suas próprias palavras, ela explicou seu terrível calvário após chegar a Auschwitz em um vagão de trem destinado a gado, e não a pessoas. Eu nasci em 1934, de um par de gêmeos. Miriam e eu éramos a terceira e a quarta crianças da família. Nós vivíamos em uma vila muito pequena na Transilvânia, Romênia. Descemos do vagão de gado. As pessoas eram selecionadas para viver ou para morrer. Pessoas chorando, empurrando, esbarrando, cães latindo, tentando fazer algum sentido daquele lugar. E eu realmente me virei tentando descobrir o que é aquele lugar. E quando me virei, percebi que meu pai e minhas duas irmãs mais velhas haviam desaparecido. Nunca mais os vi. Estávamos nos agarrando à mãe como se nossa vida dependesse disso. Um nazista estava correndo no meio daquela plataforma de seleção, gritando em alemão: "Gêmeos, gêmeos." Ele nos notou e exigiu saber se éramos gêmeos. E minha mãe perguntou: "Isso é bom?" E o nazista disse sim. Minha mãe disse sim. Naquele momento, outro nazista veio, puxou minha mãe para a direita. Fomos puxados para a esquerda. Estávamos chorando. Ela estava chorando. E tudo que eu sempre me lembro é de ver os braços da minha mãe estendidos em desespero, enquanto ela era arrastada. Eu nunca sequer disse adeus a ela. Mas eu não entendia que aquela seria a última vez que a veríamos. E tudo isso levou 30 minutos desde o momento em que descemos do vagão de gado, e toda a minha família se foi. Apenas Miriam e eu ficamos de mãos dadas e chorando. Nós éramos gêmeas de Mengele, o que descobrimos mais tarde o que isso significava. Mengele nos contava todas as manhãs, e ele queria saber quantos cobaias ele tinha naquele dia. Eu fui usado em 2 tipos de experimentos. Segunda, quarta, sexta. Eles me colocavam nu em uma sala com minha irmã gêmea e muitos outros gêmeos, até 8 horas por dia. Eles mediam cada parte do meu corpo, comparavam com a minha irmã gêmea e depois comparavam com gráficos. Em dias alternados, terça, quinta, sábado, eles nos levavam para um laboratório de sangue. Eles amarravam ambos os meus braços para restringir o fluxo sanguíneo. Tiravam muito sangue do meu braço esquerdo e me davam no mínimo 5 injeções no braço direito. O conteúdo daquelas injeções nós não sabíamos naquela época, nem sabemos hoje. Após uma daquelas injeções, fiquei muito doente com uma febre muito alta. Minhas pernas e braços estavam inchados e muito doloridos. Eu estava tremendo enquanto o sol de agosto queimava minha pele e eu tinha enormes manchas vermelhas cobrindo meu corpo. Na próxima visita ao laboratório de sangue, eles não amarraram meus braços. Em vez disso, mediram minha febre e eu fui imediatamente levado para o hospital. O hospital era outro barracão, mas estava cheio de pessoas que para mim pareciam mais mortas do que vivas. Na manhã seguinte, Mengele entrou com outros 4 médicos. Nunca me examinou, olhou para o meu gráfico de febre e então declarou: "Que pena. Ela é tão jovem. Ela tem apenas 2 semanas de vida." Por nada menos que um milagre,
Tanto Eva quanto sua irmã Miriam sobreviveram ao seu tempo em Auschwitz, embora ambas tenham sofrido doenças por toda a vida como resultado de seu tempo lá. Quando Miriam engravidou após a guerra, houve complicações, e os médicos em Israel, onde ela agora vivia, descobriram que, como resultado dos experimentos realizados nela, seus rins não se desenvolveram completamente e ainda eram de uma criança. Parecia que Mengele tinha muito poucas restrições ao seu trabalho em Auschwitz, seja porque ele havia convencido seus superiores da importância de seu trabalho, ou eles simplesmente não se importavam com o que alguém fazia com os judeus e outros indesejáveis no campo. Na verdade, além de uma infração logo após sua chegada, onde ele acelerou pelo campo em sua motocicleta e bateu em um caminhão, o registro de Mengele em Auschwitz foi considerado exemplar por Ross e os outros que o elogiaram por seu compromisso com o trabalho. Essa liberdade que lhe foi dada resultou em um catálogo de experimentos brutais conduzidos pelo Anjo da Morte, estimulados pelo sentimento nazista de superioridade acima de todas as outras raças. Em um de seus projetos mais notórios, Mengele selecionou 2 gêmeos de 4 anos chamados Guido e Nina, e levou ambos para serem operados ao mesmo tempo. Quando Mengele saiu da sala de operação com os gêmeos, o verdadeiro horror de sua mente foi revelado. Os 2 pequenos de 4 anos foram costurados de costas um para o outro, incluindo a conexão de suas veias em uma tentativa de criar gêmeos siameses. Após a guerra, a ex-prisioneira Vera Alexander explicou o que aconteceu em seguida. Suas feridas estavam supurando. Eles choravam dia e noite. A mãe deles, lembro que ela se chamava Stella, de alguma forma conseguiu obter um pouco de morfina e a usou para acabar com o sofrimento de seus filhos. Em uma noite específica, foi relatado por um médico judeu que Mengele matou 14 gêmeos, injetando clorofórmio no coração de um de cada par. Ele então matava o outro gêmeo para comparar seus corações. Depoimentos daqueles prisioneiros forçados a trabalhar de perto com Mengele notaram como ele podia ser encantador e até bastante caloroso em suas maneiras com aqueles que ele havia selecionado para seus experimentos. E então, nos minutos seguintes, ordenar suas mortes, como se estivesse instruindo-os a simplesmente tirar o lixo. Com suas vítimas mais jovens, ele frequentemente as fazia chamá-lo de tio Mengele, em um ato grotesco para ganhar sua confiança. Apesar de preferir gêmeos, os demais prisioneiros de Auschwitz também sofreram os horrores de sua mente. Ele também tinha um interesse especial naqueles com deformidades físicas, além de investigar casos de doenças regulares que ocorriam frequentemente no campo. Quando um surto de noma, uma doença bacteriana gangrenosa da boca e do rosto, atingiu o campo Romani em 1943, Mengele aproveitou a oportunidade para iniciar um estudo para determinar a causa da doença e desenvolver um tratamento. Um tratamento destinado apenas para os alemães, é claro. Com a assistência forçada de um dos prisioneiros de sua equipe médica, o Dr. Berthold Epstein, um pediatra judeu de Praga. Aqueles que não foram imediatamente mortos foram isolados em um barracão separado para Mengele realizar seu estudo da doença. Para auxiliar seu trabalho, um número de crianças foram mortas para que suas cabeças e órgãos preservados pudessem ser enviados para a Academia Médica SS para estudos adicionais. Outro de seus experimentos mais notórios foi uma tentativa de mudar a cor dos olhos dos prisioneiros em um esforço para ajudar a aperfeiçoar a criação da raça mestra que Hitler e a SS tanto desejavam. Ele fez isso injetando produtos químicos nos globos oculares. Ele também realizou amputações desnecessárias e conduziu uma série de transfusões de sangue para estudar como as doenças eram transmitidas de pessoa para pessoa. Enquanto conduzia suas pesquisas em Auschwitz, ele não esqueceu seu antigo mentor e patrocinador, von Verschurer, e repetidamente enviou amostras de tecido e até partes do corpo de suas vítimas para o Instituto Kaiser Wilhelm, onde ele era o diretor. Ele até realizou trabalhos em Auschwitz em nome do Instituto. Em um caso, ele matou 8 membros da mesma família dos chamados barracões dos ciganos, para que pudesse remover seus olhos e enviá-los ao Instituto para um estudo comparativo. Em troca, Mengele recebia cartas de elogios e agradecimentos por seus incansáveis esforços em prol da ciência deles. Apesar de ser um dos principais médicos em Auschwitz, havia muito pouco em termos de assistência médica fornecida por Mengele e sua equipe aos prisioneiros. Os médicos alemães, sob o comando de Mengele, frequentemente apenas supervisionavam os médicos judeus detidos em Auschwitz, pois eles forneciam apenas o tratamento mais básico à população prisioneira. Qualquer um que precisasse de um pouco mais do que isso era tratado sendo enviado para as câmaras de gás.
Quando uma epidemia de tifo irrompeu no campo das mulheres, Mengele esvaziou um bloco de 600 mulheres judias e instruiu que elas fossem levadas para as câmaras de gás. O prédio foi limpo e desinfetado, enquanto os do bloco adjacente eram higienizados, desinfestados e recebiam roupas novas para serem transferidos ao bloco limpo. Enquanto isso, seu antigo bloco era limpo para receber os prisioneiros adjacentes. Seus superiores ficaram tão impressionados com a resposta de Mengele que ele foi condecorado com a Cruz de Mérito de Guerra e, em 1944, foi promovido a primeiro médico do campo de Auschwitz-Birkenau. No geral, a vida era relativamente boa para Mengele e os oficiais da SS em Auschwitz, especialmente quando comparada às condições nas linhas de frente na Itália, Rússia e França, após os desembarques do dia D, em junho de 1944. Para incentivar os homens, os guardas da SS recebiam rações adicionais sempre que era necessário um assassinato em massa, e isso incluía cigarros e vodka para celebrar o trabalho realizado. Para ajudar a manter algum semblante de sigilo, os gaseamentos eram referidos como ações especiais na documentação e nas entradas de diário. Para Mengele e seus colegas oficiais, jantares requintados eram realizados no clube de oficiais da SS, com todas as iguarias que se poderia esperar em um restaurante em Berlim. Para os poucos privilegiados, eles podem se encontrar convidados para a atraente casa do comandante Rossi no campo, completa com uma cerca branca do lado de fora. Em um nível pessoal, Mengele e sua esposa Irene comemoraram o nascimento de seu filho Rolf, em 11 de março de 1944. Enquanto isso, no campo, os prisioneiros em Auschwitz tinham sorte de conseguir comida equivalente a 700 calorias por dia. Para muitos, a única questão restante era como sua miséria terminaria. Doença, ser baleado por um guarda SS entediado ou facilmente enfurecido, tornar-se um dos experimentos de Mengele, ou simplesmente ser eliminado nas câmaras de gás para dar lugar a novos internos. No último caso, em 1944, Auschwitz se tornou o verdadeiro modelo de um campo de extermínio, onde em uma ocasião impressionantes, 9.000 pessoas foram gaseificadas em um único dia, o maior número conhecido de todo o Holocausto. E muitos deles graças às decisões tomadas por Mengele e sua chamada equipe médica. Mas em meio a essas ações especiais e ao deleite da chamada boa vida, sussurros cautelosos começaram a ser contados sobre os coquetéis e a boa comida no clube dos oficiais da SS, à medida que as notícias de fora de seu próprio pequeno mundo se tornavam cada vez mais sombrias a cada dia. Os bombardeiros aliados estavam dizimando a Alemanha pelo ar, levando a guerra a todos os cantos da vida em casa, enquanto os aliados ocidentais haviam garantido uma cabeça de praia na Normandia, e agora estavam lentamente marchando pela França. Mais preocupante para aqueles em Auschwitz era que em julho de 1944, o exército soviético havia violado a antiga fronteira polonesa e estava empurrando para o oeste em direção a eles, enquanto as unidades da Waffen-SS, como a antiga divisão Panzer de Mengele, os Vikings, mantinham seu compromisso com a luta. Um exército alemão regular exausto estava sofrendo de baixo moral e uma estrutura de comando danificada, após uma tentativa de assassinato de Hitler em 20 de julho. Pouco mais de uma semana depois, houve uma grande revolta em Varsóvia pela resistência polonesa, e embora tenha sido esmagada, ficou claro que o controle da Alemanha sobre a Polônia, a própria coisa que havia iniciado a guerra em 1939, estava se esvaindo. Como consequência, as mortes em Auschwitz só aumentaram enquanto Mengele continuava seu trabalho. De acordo com o diário de Irene Mengele, em 13 de setembro de 1944, as sirenes de ataque aéreo soaram sobre o campo pela primeira vez. E isso aconteceria várias vezes nos meses seguintes. Embora o campo não tenha sido atacado pelos aliados, várias bombas perdidas de ataques aéreos próximos caíram dentro de seus limites à medida que 1944 chegava ao fim. Nesse cenário, em novembro, Mengele recebeu permissão especial para sair de licença e, junto com Irene, os dois fugiram de volta para Günzburg para visitar seus pais e seu filho de 8 meses, que estava com eles para segurança. Mengele ficou por uma semana antes de deixar Irene com sua família para retornar a Auschwitz, que estava funcionando a todo vapor, para se livrar do maior número possível de prisioneiros restantes,
e, talvez mais crucialmente, se livrar das evidências contra eles. Junto com as cremações de corpos, centenas de milhares de documentos foram queimados à medida que os sons da guerra se aproximavam do campo, graças ao exército soviético que, em janeiro de 1945, estava a apenas alguns dias de distância. Em 17 de janeiro de 1945, Joseph Mengele e vários outros médicos da SS em Auschwitz reuniram suas pesquisas junto com inúmeros espécimes e deixaram Auschwitz pela última vez. Os guardas da SS restantes entraram em uma frenesi de assassinatos e saques antes de abandonar os sobreviventes, muitos dos quais, após terem sobrevivido ao terrível calvário, morreram de fome antes que o exército soviético os libertasse em 27 de janeiro de 1945. Auschwitz, um concorrente para o inferno mais horrível e aterrorizante que já existiu na Terra, havia caído. Mengele agora se encontrava juntando-se às fileiras do desmoralizado exército alemão, enquanto eles faziam seu caminho para o oeste através da Polônia de volta à sua pátria. Ele foi transferido, embora brevemente, para o campo de concentração de Grossrosen, no sudoeste da Polônia, que, como Auschwitz, era composto por inúmeros subcampos e instalações. Pouco mais de 2 semanas após o exército soviético ter libertado Auschwitz, eles logo estavam se aproximando de Grossrosen também, forçando Mengele a recuar mais uma vez. Ele se juntou a uma unidade regular do exército alemão e decidiu abandonar seu uniforme da SS em favor de um uniforme padrão de oficial do exército. Mengele permaneceu com sua unidade adotiva pelos próximos 2 meses, lutando ao lado deles, contra o agora imparável exército soviético nas planícies da vizinha Tchecoslováquia. Mesmo com esforços, o exército soviético os forçou mais ao oeste a cada embate, até maio, quando a unidade de Mengele estava na Sudetenland alemã, em Tchecoslováquia Ocidental, povoada por alemães, devido ao mapa europeu redefinido após a Primeira Guerra Mundial. Lá, Mengele teve a sorte de encontrar um colega de seus dias trabalhando com von Verschuur, chamado Dr. Hans Otto Kahler, um homem que, curiosamente, era conhecido por ter sangue judeu em sua família, proveniente de um bisavô. Kahler estava servindo em um hospital de campo motorizado alemão, e registra que se encontrou com seu antigo colega em 2 de maio de 1945, uma data interessante, pois foi nesse dia que a notícia do suicídio de Adolf Hitler em seu bunker em Berlim chegou às linhas de frente. Carla relata que Mengele se recusou a acreditar na notícia da morte do Führer, descartando-a como boato ou propaganda inimiga. Naquela noite, Mengele se aproximou de Carla e pediu para se juntar ao hospital de campo, um pedido que foi concedido. Enquanto servia na unidade hospitalar nos dias finais desesperadores do Terceiro Reich, ele encontrou consolo com uma enfermeira alemã sem nome para quem revelou as anotações sobre sua pesquisa que ele guardava desde Auschwitz. Ele pediu a ela que guardasse as anotações para ele, pois elas o retratariam como um médico da SS, e certamente justificariam sua execução uma vez que fossem eventualmente capturados. Se encontrassem as anotações com ela, poderia alegar que não eram suas e seria libertada. A Alemanha se rendeu aos aliados em 8 de maio de 1945. A guerra na Europa estava terminada. Até então, a unidade hospitalar havia recuado de volta para a Alemanha e, por sorte, se encontrava em uma área da Saxônia que havia sido designada tanto pelas forças americanas no oeste quanto pelas forças soviéticas no leste como uma zona tampão para evitar que atirassem acidentalmente umas nas outras. Mas enquanto seu amigo Kala sabia que ele era secretamente um homem da SS, ele não havia informado ninguém mais nas unidades hospitalares caso o traíssem, continuando a fingir que era um médico do exército regular alemão. Ele conseguiu manter a farsa por um curto período, mas começou a atrair a atenção de um coronel Fritz Ullmann. Na verdade, era Mengele quem estava se entregando, pois Ullmann comentou mais tarde que, ao questioná-lo sobre sua identidade, Mengele involuntariamente deu mais de um pseudônimo. No entanto, Ullmann permitiu que Mengele permanecesse com a unidade, embora estivesse alheio a quem Mengele realmente era, até junho, quando as forças americanas finalmente entraram na área e fizeram a unidade hospitalar prisioneira. Os aliados haviam capturado o Anjo da Morte. Eles simplesmente ainda não sabiam disso.
os americanos processaram cada membro da unidade e, em seguida, os transportaram para um campo de prisão próximo, onde seriam mantidos até que pudessem ser desmilitarizados e retornados às suas vidas em tempos de paz, em uma Alemanha agora aliada e ocupada. Mengele foi julgado com seu nome real, ciente de que possivelmente implicaria sua morte após um julgamento por crimes de guerra. E ainda assim, à medida que os dias em cativeiro americano passavam, nunca lhe perguntaram sobre seu tempo em Auschwitz. E ele logo percebeu que seus captores americanos não sabiam quem ele era, apesar de estar em uma lista de procurados que circulava pelos campos de prisioneiros de guerra aliados que mantinham soldados alemães. Ele nem mesmo foi identificado como membro da SS, graças em parte ao fato de nunca ter feito a tatuagem embaixo do braço. No entanto, a ansiedade de se perguntar se o próximo oficial americano que ele visse iria tirá-lo da fila e informá-lo de que finalmente enfrentaria a justiça por seus crimes em Auschwitz teve um terrível impacto em seu humor, e ele ficou severamente deprimido. O coronel Ullmann já estava empregado pelos americanos no departamento administrativo do campo de prisão onde Mengele estava detido. Ao conversar com Mengele para tratar a causa de sua depressão, Mengele confidenciou a ele tudo o que havia feito em Auschwitz, e que os aliados logo perceberiam quem ele era. Ao ouvir isso, Ullmann decidiu usar sua posição para conseguir uma identidade falsa para Mengele, permitindo que ele fugisse para o interior quando os americanos eventualmente os libertassem para retornar às suas vidas civis na Alemanha. Após uma realocação para um novo campo de prisioneiros, onde Mengele foi novamente registrado sob seu verdadeiro nome, mas novamente de alguma forma ignorado pelos americanos, Mengele foi libertado no início de setembro, com seus documentos reais e um conjunto de papéis falsos que o identificavam como Fritz Ullmann. Como Mengele poderia ter sido mantido por 2 meses sem ser identificado como o anjo da morte de Auschwitz tem sido objeto de debate por décadas depois. A maioria dos investigadores que analisaram o caso conclui que os guardas americanos provavelmente não tinham acesso à lista de procurados com o nome dele devido a uma falha administrativa. Por outro lado, a equipe administrativa dos prisioneiros estava sobrecarregada pelo grande número de alemães que tinham que processar e estavam sob pressão para desmilitarizar os prisioneiros o mais rápido possível para ajudar a reconstruir a Alemanha. Isso significava que, às vezes, se esqueciam de verificar se as pessoas estavam ou não na lista de procurados. Alguns teóricos da conspiração sugeriram que a única maneira de ele ter sido protestado nos 2 campos separados e não ser identificado como o anjo da morte era que ele foi deliberadamente permitido a fugir, seja através da ajuda de nazistas trabalhando com os americanos ou até mesmo elementos anti-judeus entre os próprios aliados. Houve até a sugestão de que Mengele trocou parte de sua pesquisa pela sua liberdade, embora nenhuma dessas teorias possa ser comprovada. Seja qual for a verdade, o fato permanece que Mengele estava livre. Mengele estava preocupado em ser pego com 2 conjuntos de documentos nos diversos postos de controle americanos nas estradas da Alemanha ocupada. Ele escondeu seus documentos de Mengele no guidão oco de uma bicicleta emprestada de um fazendeiro local enquanto pedalava para Donauwörth. Uma vez lá, ele se despediu e agradeceu ao fazendeiro que se afastou antes que Mengele percebesse que havia deixado seus documentos no guidão. Agora ele não tinha escolha a não ser se passar pelo nome de Fritz Ullmann. Ele bateu na porta de outro velho amigo, o Dr. Miller, e convenceu Miller a viajar para Günzburg e dizer à sua família que ele estava seguro. No entanto, enquanto Mengele se escondia na casa dos Miller, o Dr. Miller foi preso pelos americanos a caminho de Günzburg para ser interrogado sobre seu papel no partido nazista. Mas Mengele presumiu que ele havia sido preso por causa dele, temendo que soldados americanos derrubassem a porta a qualquer segundo. Ele saiu no meio da noite e decidiu seguir para o leste, para a Alemanha Oriental ocupada pelos russos, para recuperar as anotações que ele havia dado à enfermeira com quem se aproximou nos últimos dias da guerra. Isso era algo extraordinariamente perigoso de se fazer, pois a zona russa ainda era um foco de brutalidade cometida pelos soldados soviéticos, sem falar no que aconteceria se ele fosse descoberto pelas autoridades. Levaria 3 semanas para ele cruzar a fronteira fortemente vigiada e alcançar a enfermeira para recuperar suas coisas, uma façanha impressionante por qualquer padrão. Enquanto isso, apesar de seu marido ter sido preso, a senhora Miller decidiu manter sua promessa e informou aos pais dele e a Irene que ele estava vivo. As autoridades americanas bateram à porta de Irene, exigindo qualquer conhecimento sobre o paradeiro dele, mas ela respondeu dizendo que acreditava que seu marido havia sido morto em ação. Eles também levaram o pai e o irmão de Mengele para interrogatório, mas é claro que eles não tinham conhecimento de onde ele estava,
e então as autoridades começaram a suspeitar que Mengele estava morto. Mengele deixou a zona russa e seguiu para Munique, procurando mais um amigo, desta vez um de seus camaradas da divisão Viking, que concordou em escondê-lo por várias semanas. Por uma coincidência extraordinária, o amigo conhecia o cunhado do verdadeiro Fritz Ullmann, que o ajudou a encontrar trabalho como trabalhador rural na Baviera rural. Antes de chegar à fazenda, Mengele mudou seus documentos falsos de Ullmann para Roman, que ele precisava apresentar às autoridades americanas na região. Os proprietários da fazenda, uma família chamada Fischer, gostaram de Mengele, descrevendo-o como extremamente trabalhador, e embora suspeitassem que ele tinha um passado que estava tentando esconder, eles não o pressionaram por respostas. Mengele relatou posteriormente sua depressão nesse período, por acreditar que a vida de um trabalhador estava aquém de sua posição como médico de sucesso. Seu ânimo subiu novamente ao organizar visitas secretas com a família longe da fazenda. Irene o encontrou pela primeira vez no verão de 1946. Até então, Mengele começou a acreditar que os aliados haviam esquecido dele, e isso o tornou muito mais audacioso, arriscando visitas de volta aos Millers para se encontrar com Irene e seu filho Rolf. Isso enfureceu o cunhado de Ullmann, que sentia que ele estava colocando em perigo o homem que o ajudou a escapar se fosse pego. Em um acesso de raiva com esse homem, Mengele destruiu seus documentos de identidade falsos, mesmo tendo alterado eles. Sua frustração também estava estressando seu relacionamento com Irene, que era conhecida por ter vários amigos homens em Günzburg, o que deixava Mengele extremamente ciumento. Apesar de sua confiança anterior de que havia sido esquecido, ele logo começou a perceber que enquanto permanecesse na Alemanha, havia uma chance de que um dia pudesse ser identificado e preso por seus crimes de guerra. O antigo negócio da família estava experimentando um aumento nos lucros, pois ajudava na reconstrução da Alemanha, e isso lhe proporcionou os fundos com os quais ele poderia pagar para ser contrabandeado para fora do país e para a América do Sul, onde vários nazistas já haviam se escondido. Ele escolheu a Argentina como seu destino e pediu a Irene e Rolf para irem com ele, mas ela se recusou a fugir com o marido. Isso basicamente sinalizou o fim do casamento deles, fazendo contato com a linha de ratos, uma série de rotas de fuga organizadas e administradas por ex-membros da SS para ajudar a contrabandear nazistas procurados. Mengele aparentemente desapareceu da fazenda dos Fischer uma noite na primavera de 1949 e foi contrabandeado para o sul, atravessando a fronteira para a Itália, chegando eventualmente a Gênova. Lá, ele se registrou na Cruz Vermelha Internacional para um passaporte sob o nome de Helmut Gregor. De Gênova, ele partiu para sua nova casa na Argentina em julho de 1949. Havia uma série de razões pelas quais Mengele escolheu a Argentina para seu autoexílio. Antes da guerra, a Argentina tinha uma crescente população de imigrantes alemães que trouxeram consigo os ideais do Terceiro Reich. Vários líderes nazistas também fugiram para lá após a guerra, em alguns casos por submarinos, e estavam trocando segredos, pesquisas, experiência de combate, dinheiro e ouro com as autoridades argentinas. A Força Aérea Argentina, por exemplo, beneficiou-se muito da experiência de ex-pilotos da Luftwaffe, alguns dos quais tinham mais de 6 anos de experiência de combate para impressionar seus alunos argentinos. O líder argentino, Juan Perón, até reservou 10.000 passaportes argentinos em branco em 1945 para uso dos nazistas que escapavam dos aliados na Europa. Assim, para Mengele e muitos outros nazistas comprometidos, o país latino-americano parecia oferecer salvação para aqueles que se recusavam a abandonar os sonhos de Hitler e seu Terceiro Reich. Tendo chegado à Argentina, Mengele tornou-se um inquilino no distrito norte da capital argentina, Buenos Aires, enquanto ganhava a vida modestamente como carpinteiro. Fazendo contatos com simpatizantes nazistas na cidade, ele eventualmente conheceu um arquiteto chamado Federico Haas, que o colocou em contato com um ex-coronel da Luftwaffe chamado Hans Rudau, que havia se envolvido ativamente em ajudar nazistas a escapar do alcance dos aliados vitoriosos na Alemanha. Protegido pelos argentinos, Mengele fez contato com sua família e se ofereceu para se tornar um vendedor na Argentina para a empresa da família. Usando o dinheiro que ganhou vendendo produtos de Carl Mengele e filhos na Argentina, ele investiu em um pequeno número de empresas e empreendimentos para expandir ainda mais sua base financeira e permitir que ele vivesse o estilo de vida mais confortável a que estava acostumado pelos próximos anos. De acordo com historiadores argentinos, há evidências que sugerem que ele também praticou suas habilidades médicas para pessoas na cidade, embora sem uma licença argentina para isso. Em 1956,
ele conseguiu adquirir uma cópia de sua... Em 1956, ele conseguiu adquirir uma cópia de sua certidão de nascimento alemã original. E com isso, conseguiu finalmente viver na Argentina, como Joseph Mengele. Novamente, a sorte de Mengele pareceu prevalecer, pois ninguém na embaixada da Alemanha Ocidental em Buenos Aires parecia notar que Joseph Mengele estava em uma lista de procurados por crimes de guerra. Talvez ainda mais extraordinário foi que a embaixada, mais tarde, emitiu a ele um passaporte da Alemanha Ocidental, novamente, sem ninguém verificar seu nome em uma lista de criminosos procurados. Alguns sugeriram que essa negligência foi deliberada e que ex-nazistas trabalhando na embaixada esconderam a identidade de Mengele de seus superiores para permitir que ele tivesse acesso a documentos. Usando seu passaporte, ele organizou uma viagem de volta à Europa para se encontrar com seu filho Rolf na Suíça, antes de voltar a Günzburg para visitar o resto de sua família. Ele nunca foi denunciado na cidade, onde muitos acreditavam que os aliados inventaram grande parte das acusações de seus atos em Auschwitz. Ele retornou à Argentina sem interrupção das autoridades da Alemanha Ocidental, mas não viajou sozinho, levando consigo sua cunhada viúva Marta e seu filho. Após finalmente se divorciar de Irene, casou-se com Marta em 1958, enquanto seus negócios continuavam a crescer, incluindo participações em uma empresa farmacêutica. Em 1958, ele foi acusado de estar envolvido na morte de uma adolescente após um aborto ilegal, mas os argentinos retiraram as acusações contra ele. Contudo, se Mengele acreditava estar eternamente livre do alcance dos aliados e da justiça, ele estava a ponto de ter um rude despertar. No ano seguinte, ele descobriu que o governo da Alemanha Ocidental agora exigia que ele fosse extraditado para enfrentar julgamento. Ele rapidamente fez sua fuga com Marta, fugindo para além da fronteira para o Paraguai, onde ele havia feito inúmeros contatos comerciais e políticos nos últimos 10 anos. No entanto, ele não era mais um fantasma perdido em um capítulo sombrio da história, e agora era um dos homens mais procurados do mundo, sendo perseguido por governos, agências de inteligência e, claro, caçadores de nazistas, grupos e indivíduos financiados privadamente que operavam nos bastidores para localizar nazistas fugitivos e levá-los à justiça. Em maio de 1960, o Mossad, a agência de inteligência israelense, realizou uma operação bem-sucedida para capturar o nazista Adolf Eichmann em Buenos Aires e contrabandeá-lo de volta para Israel para julgamento. Eles esperavam que Eichmann pudesse levá-los a Mengele, mas isso se mostrou infrutífero, e Mengele continuou ilusório. Enquanto isso, o governo da Alemanha Ocidental, envergonhado por suas falhas anteriores em identificá-lo, agora oferecia uma recompensa pela captura de Mengele e inundava a mídia da Alemanha Ocidental com sua imagem e relatos de suas atividades durante a guerra em um esforço para acabar com qualquer apoio que ele ainda pudesse ter em seu país natal. Mengele passaria o resto de sua vida fugindo, vivendo primeiro no Paraguai e depois no Brasil. O Mossad rastreou um homem que acreditavam ser Mengele até o Brasil em 1962, mas considerou impraticável montar uma operação para capturá-lo e, portanto, relutantemente encerrou suas perseguições. Mengele, porém, teve que viver com pseudônimo para evitar caçadores de nazistas em sua cola, enquanto sua esposa Marta se transferia para a Itália. Ele continuou construindo seu pequeno império de negócios, que incluía cafés e lojas no Brasil, enquanto vivia com um casal húngaro que foi forçado a se calar sobre a identidade de seu inquilino depois que ameaças foram feitas para implicá-los na fuga de Mengele caso ele fosse preso. Mengele viveria com eles por 12 anos, até mesmo entrando em ações na fazenda com eles, antes dos húngaros se mudarem para sua própria propriedade em 1974, deixando Mengele para trás. Até então, a saúde de Mengele estava começando a declinar seriamente. Sofreu seu primeiro derrame em 1976, lutando contra a pressão alta e uma infecção de ouvido que comprometia seu equilíbrio. Após uma última visita de seu filho Rolf em 1977, Mengele passaria seus últimos anos como um nazista impenitente, doente e amargo. Em 7 de fevereiro de 1979, enquanto visitava amigos no resort costeiro de Bechorga, ele sofreu outro derrame enquanto nadava e se afogou. Ele foi enterrado sob o nome de Wolfgang Gerhardt, um pseudônimo dado a ele pelo verdadeiro Gerhardt, em 1972 depois que ele voltou para a Alemanha. No entanto, a investigação sobre Joseph Mengele continuou e, em 1985, após a prisão e interrogatório de um associado de negócios,
Eles descobriram a localização do túmulo de Mengele. O corpo foi exumado em 6 de junho de 1985 e, após uma análise forense detalhada e até a confirmação de Rolf Mengele, foi identificado como o cadáver do Anjo da Morte. No entanto, Mengele havia escapado da justiça tantas vezes no passado que muitos se recusaram a acreditar nisso. Em Günzburg, muitos apoiadores da família Mengele disseram aos repórteres que acreditavam que alegar que o corpo era de Joseph Mengele era uma conspiração judaica para desviar a atenção das recentes ações israelenses contra o Líbano e voltar para os crimes de guerra alemães de 40 anos antes. Para alguns dos sobreviventes de seus crimes, eles temiam que o corpo fosse um chamariz para permitir que o Anjo da Morte permanecesse solto e sem ser perseguido. Os crimes de Joseph Mengele finalmente foram encerrados quando seu ácido desoxirribonucleico foi testado em seus restos exumados em 1992, e foi confirmado que Joseph Mengele, o Anjo da Morte do campo de concentração de Auschwitz, estava realmente morto.